Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 18 até o verso 25. Diz assim, meus irmãos, essa porção tão rica, tão preciosa da palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia registra vários nascimentos absolutamente surpreendentes. A Bíblia registra o nascimento de filhos que Deus, de maneira graciosa, concedeu a mulheres que eram estéreis, que não poderiam ter filhos. Dentre as várias mulheres estéreis que vieram a ter filhos, encontram-se Ana, que gerou a Samuel, a própria Isabel, mãe de João Batista, que seria o precursor do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e muitas outras mulheres que naturalmente não poderiam ter filhos, gerar filhos por serem estéreis, mas que pela intervenção de Deus, pela ação graciosa e soberana e miraculosa de Deus, vieram a gerar filhos. Talvez mais surpreendente ainda do que o nascimento de Samuel, João Batista e vários outros, seja o nascimento de Isaac, quando, pelo poder de Deus e pela graça de Deus, o homem e mulher, aí por volta dos seus 100 anos de idade, conforme a promessa de Deus, geraram Isaac, o filho da promessa. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, nem esses, nem vários outros nascimentos surpreendentes na Bíblia são tão espantosos, são tão surpreendentes, tão significativos como o nascimento que Mateus registra nesse primeiro capítulo do seu Evangelho, o Evangelho do Rei. Tão importante não apenas porque registra o nascimento de um rei, mas, na verdade, porque registra um nascimento absolutamente sobrenatural na sua concepção e na sua própria natureza. Há 2 domingos nós começamos a estudar o Evangelho de Mateus. Primeiramente, apenas introduzir os irmãos e irmãs a este Evangelho,
oferecendo algumas informações gerais relacionadas à autoria, à época em que o livro foi escrito, ao propósito, ao conteúdo geral do livro, ao tema do livro, Mateus, o Evangelho do Rei. E no domingo passado, praticamente iniciamos o nosso estudo desse Evangelho, considerando esses 17 primeiros versículos que o presbítero Jonas leu há pouco. Isto é, a genealogia do rei, onde Mateus enfatiza que aquele acerca de quem, acerca do qual ele se propõe a escrever, é o cumprimento das promessas feitas a Abraão e a Davi. É o filho de Abraão, é o filho de Davi, e como vimos aqui no domingo passado, é o filho de pecadores, filho de pecadores. Essa primeira seção do livro, que consideramos aqui no domingo anterior, enfatiza exatamente esse aspecto da historicidade do Senhor Jesus, do fato de que ele era o descendente de Abraão, descendente de Davi, e o descendente de antecedentes surpreendentes, que nós realmente não esperaríamos encontrar, como nós estivemos considerando aqui. A simples menção de homens e mulheres tão pecadores como ascendentes do Senhor Jesus é uma evidência da historicidade desse livro. Normalmente nós seríamos inclinados a esconder essas coisas, a não registrar essas coisas, mas o Evangelho registra exatamente as coisas que ocorreram. E, como considerei aqui com os irmãos no domingo passado, a genealogia do rei não apenas apresenta Jesus como o cumprimento das promessas, mas também aponta já para a natureza do seu reino. No reino de Cristo não haveria lugar para separação, para discriminação de gênero, de raça, gentil, judeu, e nem de pecadores. Pelo contrário, Mateus vai deixar bem claro que o Rei Jesus veio a este mundo para salvar pecadores, não para salvar aqueles que se têm por justos, por sãos, que não precisam de médico, mas veio para salvar exatamente aqueles que se reconhecem pecadores, aqueles que se veem carentes da misericórdia e da graça de Deus. E hoje, meus irmãos, quero avançar nessa exposição de Mateus, sempre com temor, com tremor, com alegria no coração, mas também com temor e tremor, considerando o nascimento do rei, ou melhor, a concepção e o nascimento do rei. Lembra os irmãos que esse é o Evangelho do Reino, e portanto temos aqui a genealogia do rei, e agora nos versos 18 até o verso 25, de uma maneira muito clara, muito objetiva, muito sucinta, muito direta, diferentemente do Evangelho de Lucas, onde nós encontramos um relato mais pormenorizado, mais detalhado acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Aqui, Mateus, de uma maneira muito curta, mas muito direta e muito clara, e exatamente por ser concisa e curta, é clara e enfatiza bem os aspectos e os pontos que ele quer ressaltar com esse breve relato da concepção e do nascimento do Rei Jesus. Então,
quero convidar os irmãos a manterem a Bíblia aberta nessa sessão que lemos, para considerarmos essa sessão sobre esse título, a concepção e o nascimento do rei. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para os versículos 18 e 19, onde nós encontramos, onde Mateus registra as circunstâncias do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, o texto é bem claramente dividido, de 2 em 2 versículos. Versos 18 e 19, as circunstâncias do nascimento de Jesus. Versos 20 e 21, o anúncio do seu nascimento. Versos 22 e 23, a explicação para a sua concepção. E os versos 24 e 25, a realização, o real o fato, o cumprimento, o nascimento do Senhor Jesus. Então, eu chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para as circunstâncias que Mateus menciona, através das quais o Senhor Jesus nasceu. E ele faz isso chamando a nossa atenção para a gravidez de Maria e para a decisão de José, o seu esposo. Evidentemente, meus irmãos, essa passagem esses versículos precisam de alguma explicação contextual, histórica, para que a gente possa, de fato, entender, para que a gente possa compreender. Porque Mateus afirma que o nascimento de Jesus Cristo foi assim como? Ora, estando a sua mãe desposada de José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se ela grávida pelo Espírito Santo. E depois, no versículo 19, o texto menciona que José, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. A ideia lá resolveu divorciar-se dela. E aí parece que há alguma coisa estranha. Como é que José era casado com Maria, mas não tinha tido relação com ela ainda, apesar de casado? Tanto é que ele decide divorciar-se dela. Para aqueles que têm acompanhado os nossos estudos na escola dominical sobre casamento, já conhecem bem qual era a prática judaica e como ela era consideravelmente diferente da nossa prática ocidental. Na realidade, a prática judaica era que um casamento em si ele se completava em 3 etapas. Na primeira etapa, geralmente quando o rapaz e a moça eram ainda muito jovens, às vezes com 12, 13 anos de idade, os pais arranjavam o casamento e faziam como que um acordo, um plano para um compromisso para o casamento dos seus filhos. E normalmente esse casamento vinha a se realizar, a não ser que houvesse alguma rejeição por uma das partes quando chegasse a idade apropriada. Quando chegava essa idade apropriada, então vinha a segunda etapa, a segunda parte do casamento, que constituía-se no noivado, que era na realidade mais do que um noivado, era um compromisso mesmo, em que agora já com a aquiescência do casal, o compromisso era realmente efetivado, realizado, e embora eles ainda não passassem a viver maritalmente, aquele compromisso era tão sério que para ser desfeito seria necessário um divórcio, um processo, como temos considerado aqui pela manhã, público, um processo oficial de separação em virtude daquele compromisso. Tão sério era aquilo que corresponderia mais ou menos ao nosso noivado hoje, sendo que muito mais sério, um compromisso muito mais grave. E só depois então, às vezes depois de 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim, é que o casamento realmente se consumava, com uma festividade que geralmente durava aí 1 semana, e então a noiva era levada para a casa do noivo, e aí então eles passavam a viver maritalmente. O fato é que
Maria encontrava-se nesse segundo estágio, isto é, ela encontrava-se já comprometida com José. E esse compromisso é de tal natureza que às vezes na Bíblia é chamado como se fosse um casamento, é mencionado como se a mulher fosse desposada já e o marido fosse desposado, embora o casamento ainda não houvesse realmente sido consumado, sido realizado. Essa era a situação, meus irmãos, essa era a circunstância. Maria já estava comprometida com José, noiva nesse sentido, que poderia ser chamada de desposada já, e evidentemente nesse estágio não era possível que eles já mantivessem relações, mas eles, eis que nessa situação, nessa condição, sendo Maria uma mulher íntegra, reta, temente a Deus, justa, em quem José, o seu marido, o seu próximo futuro marido, noivo, confiava, provavelmente procurou José e disse: José, o que aconteceu é o seguinte, aconteceu isso, o anjo apareceu e anunciou, e realmente eu me encontro grávida como obra do Espírito Santo em mim, de cujo ventre nascerá aquele ente santo, o Messias prometido, o Salvador de Israel. Meus irmãos, dá para imaginar a reação de José, de decepção. Ele provavelmente não deu crédito a essa história tão inacreditável, tão incrível e tão conveniente até certo ponto. Mas Deus foi misericordioso e gracioso para com José. O fato é que, sendo ele um homem justo, sendo ele um homem reto, sendo ele um homem íntegro, ao invés de infamar a sua noiva, a sua mulher, e propalar o acontecimento e divulgar o acontecimento, como é possível que algumas pessoas fizessem, José prefere deixá-la, divorciar-se dela secretamente. Evidentemente que quando nascesse o neném, a coisa se tornaria conhecida, se tornaria pública, mas vemos aqui a integridade de José, a boa vontade de José, como homem reto, também íntegro, e na sua intenção de não infamar a sua esposa, ele toma a decisão de deixá-la secretamente, de divorciar-se dela, separar-se dela secretamente. Essas são, meus irmãos, as circunstâncias que Mateus apresenta aqui para o nascimento do Senhor Jesus. Maria, desposada de José, vem a encontrar-se grávida por uma operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e José, sendo justo, não a querendo infamar, prefere deixá-la de maneira discreta para que a reputação de Maria não viesse a sofrer e ser infamada. O relato continua, meus irmãos, e no versículos 20 e 21, Mateus registra o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Se os irmãos desejarem, poderão ler em casa no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, como de fato o nascimento do Senhor Jesus é predito, não apenas a José, como Mateus relata, mas é predito também a Maria, com maiores detalhes. Mas aqui, o nascimento do Senhor Jesus é anunciado a José, e graciosamente, enquanto José ponderava nessas coisas, refletia nessas coisas, e podemos imaginar a angústia existente no coração de José diante daquela circunstância, daquela situação, quando a sua noiva, de quem ele estaria brevemente se desposando, consumando o casamento, veio a encontrar-se grávida. Ele então ponderava sobre isso, considerava sobre isso, provavelmente considerando aquilo que a própria Maria havia dito e aquilo que provavelmente ele conhecia acerca do nascimento
do Senhor Jesus, eis que, enquanto dormia, José teve um sonho. E nesse sonho, ele viu, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria. Não receie consumar o casamento. Não tema, de fato, tomar Maria para si, receber Maria como tua mulher, consumando de fato o casamento. E então ele explica: não teme fazer isso, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. O que foi gerado em Maria foi gerado não de homem algum, como tu receias, como tu temes, mas o que foi gerado em Maria foi extraordinariamente, sobrenaturalmente, soberanamente gerado por Deus mesmo, por obra do Espírito Santo de Deus. E no versículo 21, o anjo anuncia que ela dará à luz um filho e que o nome da criança deveria ser chamada Jesus, isto é, Josué em hebraico, o resgatador, o redentor, palavra que significa Jeová ou Yahvé, Javé salva, resgata, redime. Uma provável alusão ao Salmo de número 130, versículo 8, aonde nós lemos: e é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O livro de Mateus é conhecido pelas dezenas de citações, às vezes diretas e às vezes indiretas, alusões a passagens bíblicas do Antigo Testamento, especialmente no seu propósito de demonstrar que, de fato, Jesus, o filho de Maria e de José, era o Messias prometido, o Rei de Israel, o Salvador do mundo. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. E, ao ordenar que aquele ser que nasceria de Maria, através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, deveria se chamar Jesus, o anjo está aqui apontando para o ofício daquele ser que nasceria, isto é, ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Ele seria o resgatador do seu povo. Ele redimiria o seu povo dos seus pecados. Ele libertaria, em vários sentidos, o seu povo do seu pecado. Mas, meus irmãos, o texto continua, e dos versos 22 e 23, Mateus explica esse acontecimento, isto é, ele fornece a razão pela qual as coisas estavam acontecendo nessas circunstâncias, como elas estavam acontecendo. E diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isto é, a explicação que Mateus oferece para o nascimento de Jesus nos termos, nas condições e nas circunstâncias em que ele estava sendo concebido e nasceria, era para que se cumprisse mais uma profecia
registrada no Antigo Testamento acerca do nascimento do Messias, do nascimento do Salvador. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Trata-se de uma citação do profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, aonde, se dirigindo a Acais, o profeta declara: porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, isto é, Deus conosco. O Antigo Testamento contém centenas de profecias indicando inúmeros aspectos acerca da pessoa, da natureza, do ofício, da obra que o Messias prometido realizaria quando ele nascesse de mulher, nascesse sobre a lei, nascesse de uma virgem e então se concretizasse o seu nome Emanuel, Deus conosco. E essa é uma dessas profecias. E aqui Mateus está dizendo que se Jesus estava nascendo daquela maneira, isto é, através de uma virgem concebida por obra do Espírito Santo, ele estava nascendo exatamente para que se cumprisse o que acerca dele havia sido declarado anteriormente pelos profetas e particularmente pelo profeta Isaías, na passagem que nós acabamos de ler. Aqueles que não têm compromisso com as Escrituras, aqueles que sustentam uma visão materialista da vida, do mundo, evidentemente têm dificuldade em aceitar que essa profecia se refira a Cristo e se cumpra em Cristo Jesus. Se os irmãos se derem ao trabalho de ler um comentário de intérpretes protestantes ou católicos liberais, verão que eles tentam se desvencilhar do cumprimento dessa profecia, dizendo que a palavra utilizada lá no capítulo 7, no versículo 14 da profecia de Jeremias, na verdade não significa necessariamente virgem, mas apenas uma mulher jovem. Meus irmãos, que sinal surpreendente seria uma mulher jovem dar à luz um filho. Grande coisa seria isso, não é? Quer dizer, não teria sentido nenhum o Senhor Deus apresentar esse sinal, isso como um sinal, como uma coisa inusitada, uma mulher jovem dar à luz um filho. Agora, uma virgem, sem que tivesse concebido com homem algum, dar à luz um filho, aí então é um sinal, aí é um fato, aí é um evento, aí de fato é um acontecimento inusitado que mereceria ser registrado como foi registrado. A realidade é que, séculos e séculos antes, Isaías já havia de fato predito que o Senhor Jesus nasceria de uma virgem. E Mateus explica que o que aconteceu no nascimento do Senhor Jesus foi exatamente isso. Se Maria agora, estando desposada, encontra-se grávida como virgem, foi exatamente para que se cumprisse a profecia de Isaías. E da sua explicação, citando a passagem que eu li, que eu mencionei para os irmãos, a profecia de Isaías do capítulo 17, Mateus não deixa de mencionar o outro nome do Senhor Jesus, isto é, Emanuel, Deus conosco, apontando para a sua dupla natureza divina, Deus humana, conosco, encarnado, feito carne, havendo
assumindo a nossa natureza humana. Essa é a pessoa que Maria daria à luz. Não era somente um profeta, não era um homem reto, íntegro, qualquer. Não era apenas um ser humano, não era apenas um homem, nem era apenas somente Deus, mas era Deus encarnado, era Deus homem. Era Deus, tanto Deus quanto o Pai, e era homem, tanto homem quanto qualquer um de nós, apenas sem inclinação para o pecado, sem contaminação do pecado, sem culpa real e sem pecado. Os versos finais da passagem que li com os irmãos, versículos 24 e 25, neles Mateus registra a realização de fato do nascimento do Senhor Jesus. De maneira muito direta, muito curta, muito simples, muito lacônica, ele registra, primeiro, que despertado José do seu sono, ele reconsiderou a sua intenção de se divorciar de Maria e não consumar o casamento, e foi levado a obedecer à vontade de Deus, determinada ali pelo anjo. Não teme receber Maria. E diz o texto que, de fato, despertado do sono, fez José exatamente como lhe ordenara o anjo do Senhor. E logo ali, provavelmente logo depois, recebeu Maria como sua esposa, mas diz o texto que não a conheceu, isto é, não teve relação com ela, até que lhe nascesse a criança, o que fica subentendido que após o nascimento da criança, e a Bíblia faz referência a irmãos do Senhor Jesus, eles viveram vida regular, como marido e mulher, e tiveram outros filhos além do Senhor Jesus Cristo. Quando nós professamos o nascimento virginal de Cristo, isso não significa concepção virginal, melhor falar sobre a concepção virginal de Cristo, isso não significa que Maria não tenha tido outros filhos, apenas significa que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e que seu esposo José se guardou e não teve relação com ela, até que, enquanto ela não lhe deu à luz a um filho, a quem, de fato, ele chamou de Jesus. E aqui, de uma maneira tão simples, meus irmãos, tão direta, tão clara, é registrado, finalmente, não apenas as circunstâncias, não apenas o anúncio do nascimento do nosso Salvador, não apenas as explicações para aquele tipo de concepção e nascimento do Senhor Jesus, para que se cumprisse as profecias, mas a própria realização do nascimento. Quando Moisés, agora casado já com a sua esposa, o Senhor Jesus nasce, Maria dá à luz aquele filho, concebido por obra do Espírito Santo, e lhe é posto o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero apenas, o que fiz foi simplesmente seguir o relato e chamar a atenção dos irmãos para os principais fatos mencionados aqui nesse pequeno relato da concepção e do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, para concluir, apenas chamar a atenção dos irmãos, primeiro, para as duas doutrinas fundamentais que essa passagem bíblica revela. São duas doutrinas fundamentais para a fé cristã. Isto é, se elas caem, a fé cristã cai. A nossa fé não consiste de um sistema filosófico. A nossa fé consiste de fatos históricos. Nós cremos que,
como Mateus relata, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, nessas circunstâncias históricas. E Lucas vai detalhar vários outros aspectos dessas circunstâncias históricas no primeiro capítulo do seu Evangelho. E, meus irmãos, a nossa fé, ela se sustenta, ela fica em pé ou cai, se essas doutrinas essenciais e fundamentais do Evangelho ficarem em pé ou caírem. E essa passagem revela duas doutrinas cristãs fundamentais, isto é, o nascimento virginal de Cristo e a sua natureza divino-humana. Tudo nesse texto chama atenção para isso. Tudo nessa passagem chama atenção exatamente para essa concepção extraordinária, essa concepção sobrenatural do Senhor Jesus, nascido de mulher, é verdade, concebido no útero de Maria, é verdade, mas não gerado por homem algum, mas gerado pelo Espírito Santo de Deus. Nós prontamente dizemos, nós não compreendemos isso. Nós prontamente reconhecemos, nós não entendemos isso. Nós não podemos entender, compreender, muito menos explicar como é que o Espírito Santo de Deus concebeu no ventre da Virgem de Maria o Verbo de Deus, de modo que ele se fizesse carne, mas sendo ele absolutamente preservado da culpa e do pecado, embora ser humano, como ser humano nós também somos, visto que ele assumiu de fato a nossa natureza humana. Como é que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria? Eu penso que a tentativa de explicar isso é a coisa mais fútil e vã que nós podemos tentar fazer. E não me proponho a isso, não teríamos o menor propósito e sentido de explicar como essa concepção extraordinária, absolutamente sobrenatural, ocorreu, como ela veio a acontecer. A mesma coisa com relação à sua natureza divino-humana. Como explicar que Jesus se fez homem e nasceu de mulher e de fato herdou toda a natureza humana, mas sem pecado, ao mesmo tempo em que ele era perfeitamente Deus, imagem do Deus invisível, em quem reside a plenitude da divindade, nascendo do ventre de uma mulher. Nós dizemos, nós não sabemos explicar, nem pretendemos explicar como é possível Jesus ser perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Como ele não ser simplesmente um homem ou um profeta, mas ser, como nós professamos que ele é, Deus verdadeiro. E, ao mesmo tempo, homem verdadeiro. E aqueles, eu repito, que sustentam uma visão secularista, uma visão materialista do mundo, que tenta explicar todas as coisas simplesmente em termos materiais, eles não podem crer nem uma coisa, nem outra coisa, nem no nascimento virginal de Cristo, nem na dupla natureza divino-humana de Cristo. E tentam se desvencilhar dessas doutrinas, e questionam essas doutrinas. Eu estive lendo alguns autores que se dizem cristãos e dizem como é que qualquer pessoa pode crer se alguém nos disser que uma mulher concebeu apenas através, sem o intercurso de um homem. Nós não podemos crer nisso, nós temos que rejeitar isso como mito, como fábula, e ficar apenas com significado espiritual por trás disso. Que significado espiritual nós ficaríamos se o relato bíblico não passa de mentira? E se o Senhor Jesus não passa de um mentiroso que se apresenta como Deus e que na realidade não passava de um homem? Meus irmãos,
a incredulidade daqueles que rejeitam as intervenções sobrenaturais e miraculosas de Deus, especialmente no que diz respeito à concepção e à dupla natureza de Cristo, não muda em nada a realidade. Continue o incrédulo na sua incredulidade, mas isso não muda nada aos fatos. O Senhor Jesus foi concebido por uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo de Deus, aquele que tudo pode. E é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, gerado que foi pelo Espírito Santo de Deus, de maneira sobrenatural e inexplicável, que demanda de nós não inquirição e tentativa de compreensão, mas exige de nós simplesmente fé em crer nas declarações límpidas, claras, diretas, lúcidas da palavra de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa passagem ressalta não apenas essas duas doutrinas essenciais e fundamentais da fé cristã, a concepção virginal de Cristo e a sua dupla natureza divino-humana, mas também ela faz isso de uma maneira especial, chamando a atenção para os dois nomes que são atribuídos a Cristo nessa passagem. Emanuel, isto é, revelando a natureza divino-humana de Cristo, o Deus encarnado. Esse é o Filho de Maria, não é simplesmente um nenenzinho numa manjedoura, ele não é simplesmente um exemplo moral a ser seguido, ele não é simplesmente um grande profeta, ele é Emanuel, ele é Deus conosco, ele é Deus. Esse nome aponta para a natureza divina humana de Cristo. Ele é Deus e, ao mesmo tempo, ele não é apenas Deus, e nisso reside a grande boa nova do Evangelho. Deus se fez homem, Deus encarnou, ele assumiu a nossa natureza humana, ele é, portanto, finalmente, Emanuel, ele é Deus conosco. Essa era a grande expectativa no Antigo Testamento com relação à primeira vinda do Messias. Emanuel, Deus conosco. E na realidade, meus irmãos, essa continua sendo a grande expectativa nossa, da igreja, enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo. Emanuel, Deus conosco. Quando ele voltar e residir entre nós, cheio de graça, de verdade e de poder, não mais no estado de humilhação em que ele veio na sua primeira vinda, nascido em uma manjedoura, mas no estado de glória, como nós estivemos estudando as duas cartas de Paulo à igreja de Tessalônica, para reinar entre nós com todo o poder, visto que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. É o Evangelho do Rei. É a boa nova do Rei, é a boa nova de que Deus se fez homem e veio a esse mundo e encarnou e nasceu de Maria, de mulher, mas concebida por obra do Espírito Santo, para que então o Senhor Jesus pudesse realizar a sua grande obra. E a grande obra de Cristo é indicada no segundo nome que é atribuído a ele aqui, Jesus. Se Emanuel aponta para a natureza divina humana de Cristo, Jesus aponta para a natureza do seu ofício de Salvador. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Ele veio como grande resgatador do povo de Deus. Diferentemente do que o povo de Israel acalentava e esperava, não como um grande resgatador militar ou um grande resgatador político, como um grande rei que iria libertar Israel do jugo do Império Romano ou de outras nações que dominaram sobre Israel anteriormente. Não. Ele veio e veio para salvar o seu povo dos seus pecados, para redimir o seu povo dos seus pecados, para resgatar o seu povo dos seus pecados. Foi isso que o Senhor Jesus veio fazer neste mundo. No seu ofício de rei,
de sacerdote, de profeta, tudo tinha esse propósito de salvar o seu povo dos seus pecados. E para esse propósito, o Senhor Jesus veio, e o seu nome indica o seu ofício. Ele veio para salvar o seu povo da condenação do pecado, pagando ele mesmo a culpa que era nossa, quando morreu no lugar do povo, do seu povo, daqueles a quem o Pai lhe havia dado na cruz do Calvário, e derramou o seu sangue, porque o salário do pecado é a morte, e ali morreu, morte espiritual que nós deveríamos morrer, ao ponto dele dizer: meu pai, por que tu me desamparaste? E morte espiritual é exatamente separação de Deus. O salário do pecado é a morte, nós é que deveríamos morrer espiritualmente e eternamente. E o Senhor Jesus então traz sobre si a culpa dos nossos pecados e morre na cruz do Calvário, não apenas fisicamente, e ali então ele nos salva como o grande Jesus, o grande Josué, da culpa dos nossos pecados. E faz isso de tal maneira, meus irmãos, e essa é a grande bênção do Evangelho, que quando Deus, que é santo e perfeitamente santo, é o santo, 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 o Deus santíssimo, e que não tolera e não suporta o pecado, olha para nós pecadores, ele não vê mais nenhum pecado, nem em mim, nem em você, que se escondeu debaixo do sangue do Cordeiro. Ele vê apenas a justiça de Cristo, a pureza de Cristo, porque nossos pecados foram todos eles perdoados em Cristo Jesus. A culpa dos nossos pecados foi colocada sobre Cristo. Ele veio como Jesus para nos salvar da culpa dos nossos pecados. Mas não apenas da culpa dos nossos pecados, o Senhor Jesus veio para nos salvar também do poder do pecado, fazendo com que o seu Espírito habite no nosso coração, nos dando a sua palavra e nos habilitando e nos qualificando para resistir ao diabo, resistir ao pecado, resistir contra a carne, lutar contra a carne que milita contra o Espírito, para que não façamos porventura o que seja do nosso querer. O Espírito Santo de Deus vem e nos dá a graça e a capacitação e a qualificação e o poder que nós anteriormente não tínhamos para vencer o pecado. E dessa maneira, meus irmãos, o Senhor Jesus nos salva do poder do pecado. Mas ainda, o Senhor Jesus nos salva da própria realidade e da presença do pecado. Não nessa vida, é verdade. Quando nós ainda continuamos com uma natureza pecaminosa e corrompida, e quando o nosso corpo ainda aguarda a redenção, a consumação da nossa redenção, da nossa salvação. Enquanto ainda aguardamos o novo corpo, a ressurreição dos mortos, o estado eterno, a vida eterna. Mas quando o Senhor Jesus voltar, meus irmãos e irmãs, essa salvação iniciada por Ele, porque Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, será consumada, e não restará mais em nós nenhum resquício, nenhum nódulo, nenhuma ruga, nenhuma mancha, mas nós seremos absolutamente santos, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santos e sem defeitos. Porque aquele bebê é Jesus, é o Salvador, é aquele que redime o seu povo e resgata o seu povo, e fez isso vivendo vida íntegra e reta, mas particularmente morrendo em nosso lugar, derramando o seu sangue para nos justificar e nos purificar de toda iniquidade e de todo pecado. Meus irmãos e irmãs, por favor, observem que não é possível dissociar uma doutrina da outra e não é possível dissociar o nome do outro. Talvez isso seja o âmago com que nós poderíamos sair daqui nesta noite. Não é possível dissociar
a natureza divina humana de Cristo, da concepção virginal de Cristo. Ele é Deus homem porque recebeu de Maria a sua natureza humana, e é Deus porque recebeu do Espírito Santo de Deus, através dessa concepção direta do Espírito Santo, a sua natureza divina, de modo que ele é Deus, homem. E a nossa fé não reside apenas em crer num homem, nem crer num Deus, mas professar que Cristo veio em carne, professar Deus, homem. Nem podemos dissociar o nome do outro. Na verdade, Jesus, aquele ente santo que nasceu de Maria, é Jesus porque ele é Emanuel. Ele é o Salvador dos pecados do seu povo, porque ele é Deus conosco. Se ele não fosse Deus, homem, ele não poderia ser Salvador. O que qualificou e habilitou aquele ente santo que nasceu de Maria, o nosso Salvador, a ser Jesus, ou seja, a salvar o seu povo da condenação, do domínio e da realidade futura, plena, na consumação eterna da salvação, foi exatamente o fato de que ele é Emanuel, de que ele é Deus e de que ele é homem. E de que, como homem, ele estava qualificado e habilitado como segundo Adão a nos representar e a ser plenamente bem-sucedido naquilo que o primeiro Adão falhou, em ser obediente até a morte de cruz. E como Deus, não ter pecado, ser santo e poder então realizar com eficácia a obra que somente como homem ele jamais poderia fazer. Apenas como Deus, bendito, eterno, onisciente, onipotente, onipresente, como o Senhor Jesus é, a expressão exata do ser de Deus, a plenitude do ser de Deus, é que ele poderia realizar a obra que ele realizou. Portanto, meus irmãos, observe isso, não é possível dissociar nem uma doutrina da outra, nem o nome do outro. Jesus é Deus homem porque foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher. Jesus é Jesus, o Salvador nosso, capaz de nos purificar da emanuidade, do pecado, de nos perdoar o pecado, porque ele era Deus e ele era homem. Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus encarnado, Deus que se fez homem, Deus que assumiu a nossa natureza humana, mas que tinha as qualidades divinas para realizar a obra que jamais poderia fazer apenas na condição de homem. Meus irmãos, esse é o Evangelho do Rei, essa é a grande boa nova da salvação através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O grande problema do homem é o pecado. Ou melhor, os grandes problemas do homem são o pecado e a culpa. Todos os outros problemas do ser humano são decorrentes desses dois grandes problemas, o pecado e a culpa. E Deus se fez homem, na pessoa de Jesus, Emanuel, Deus conosco, para salvar o seu povo do seu pecado, redimir o seu povo dos seus pecados, purificar o seu povo da sua iniquidade, do seu pecado, e perdoar o seu povo do seu pecado. Esse é o Senhor Jesus em quem nós cremos. E que impressionante, meus irmãos, como logo no início do Evangelho de Mateus, Mateus lança tanta luz acerca da natureza do rei, acerca de quem ele se propõe a anunciar nesse livro. Como aqui ele já aponta não apenas para a natureza do reino de Deus, como ele aponta não apenas já para a natureza desse ser, desse rei que viria, que era Jesus,
como ele também aponta para o grande ofício desse ser, que é salvar todos aqueles que o Pai lhe deu, isto é, de uma perspectiva humana, salvar todos aqueles que se refugiam nele, que creem nele, não apenas como homem, não apenas como um profeta, não apenas como filhinho de uma virgem, mas como Emanuel, como Deus conosco, e como Jesus, como aquele que veio com o propósito de salvar o seu povo dos seus pecados. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.